Oi pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma resenha espírita e o livro dessa vez é Luzes em Paris, do Sidney Fernandes. Bom, esse livro ele é muito interessante pelo fato dele nos colocar na época em que Allan Kardec escreve os primeiros livros que vão ser aí a base do espiritismo. O interessante, apesar de já existirem livros que falem sobre a obra de Kardec e como era a sociedade naquela época, o autor tentou juntar as pessoas que conviveram com Kardec naquela época e dar fala a eles. Então, nós realmente voltamos para Paris de 1860, no início ali de todas as revoluções da época do Iluminismo, que ficou conhecido depois, e especificamente ele vai trabalhar a família Dubois, que é composta pelo chefe da família, o Ronan Dubois, a sua esposa, Madame Charlotte, e a filha adotiva deles, Gisele Maria. Eles são católicos, né, de criação, como a maioria das pessoas na França daquela época eram, mas o Dr. Dubois, ele é médico, e ele começa a conviver com algumas situações que o fazem questionar aí as crenças religiosas que eles tinham. E, conforme essas situações vão sendo aparecidas, a família inteira se coloca para entender, né, tentar criar aí, ou receber uma explicação do que estava acontecendo, se existia mesmo vida após a morte ou não, e aí como você saberia que aquilo é verdade ou se era mais uma charlataria que existia muito naquela época. E essa família, os Dubois, eles são apresentados a Kardec e eles começam a frequentar a Sociedade Espírita de Paris daquela época e auxiliar Kardec no desenvolvimento de alguns livros. Nós temos aí um outro personagem importante, que é o Fouché, o assistente do Dr. Dubois, e ele que comenta, em uma determinada situação, que aquilo era possível e os leva a conhecer Kardec. Posteriormente, todos vão começar a trabalhar em prol da causa, e isso é uma coisa interessante, que nós podemos perceber que a família em si, ela era educada, mas num sentido de mente aberta, né? Então, ele reforça isso ao longo do texto em várias vezes, de como era importante eles terem tido acesso ao conhecimento e como que assim eles conseguiram auxiliar o Allan Kardec no desenvolvimento dos seus livros. A Gisele Maria é uma das médiums que vai auxiliá-lo na transcrição de alguns livros, e o Dubois, o Dr. Dubois, ele vai ser uma das pessoas aí importantes para a manutenção financeira também do que estava começando ali a ser criado. Então, eles precisavam ter um espaço físico, o pagamento das contas, e o Dubois ele vai auxiliar com o que ele recebia no seu consultório nessa parte, mas também na divulgação. Então, ele passa a comentar para alguns pacientes seus que existia aí uma possibilidade de se acalmarem, de que existia uma vida depois da vida terrena, e assim ele vai ajudando na propagação do espiritismo. O próprio autor comenta, o Sidney, que essa família, ela foi, a espiritualidade auxiliou todo esse momento. Então, ela já veio com esse propósito de auxiliar Kardec, principalmente a Madame Charlotte e a Gisele Maria. Elas foram uma das duas pessoas que já tinham convivido com Allan Kardec em outras encarnações e vieram com o propósito de auxiliá-lo nessa tarefa também. Uma coisa muito interessante do livro é justamente a localização, né? Então, você pensa em Paris, mas quando nós pensamos em Paris pelos livros de história, ou mesmo nos romances, a gente pensa uma coisa mais ficcional. E é interessante como ele traz isso para a realidade. Então, inclusive a linguagem em que o livro é escrita é uma linguagem vivenciada daquela época, a forma como as pessoas se tratavam. Então, Monsieur Dubois, Monsieur Kardec, os aparatos, as vestimentas, objetos, tudo é bem situado na época em que o livro se passa ali no começo, nos anos 1860, mais ou menos. Então isso é uma coisa muito interessante, vale a pena a leitura para ver de fato como era, né, a situação da época e como que o espiritismo se instalou na França junto com Kardec. Bom, essa foi a nossa resenha de hoje. Se vocês gostaram, dá um like aqui embaixo pra gente. E curtam a nossa página e comentem, tá bom? Até a próxima. Beijos!